palavras que Deus já tinha colocado no meu coração. Amados, eu jamais precisei ouvir algo de alguém, porque Deus, Ele me tirou lá do lamaçal, aonde a sociedade falava que esse não tinha mais jeito. Eita Deus. E esse Deus que me tirou de lá operou Glória a Deus. milagres na minha vida. Aleluia. Eu era portador do vírus do hepatite C, causador do câncer de fígado, da cirrose hepática. Ele me curou há mais de 20 anos atrás. Em seguida, um câncer, na qual o médico, eu fiz o exame num dia, ele disse que eu teria que estar no outro dia para tirar, porque o câncer era muito agressivo. E também já faz uns 20 anos quase, né, amigo? Aleluia. Mais ou menos. É, mais ou menos. Eu perdi quase que 100% do lado inferior. Mas o Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. É, Ele Deus, muda as aleluia. situações. Aleluia. Ele nos dá saúde, nos dá vigor, Verdade, meu Deus. nos dá sabedoria, É, Jeová, aleluia. nos dá Glória a entendimento e Deus. discernimento. E também nos presenteia, irmãos, com muitas bênçãos materiais. É verdade. O nosso Deus, Ele é tremendo. Minha esposa falou do Fusca. Nós estávamos fazendo a obra. Foi uma missionária da igreja presbiteriana fazer uma visita na minha casa. Ela chegou, olhou o Fusquinha e falou: ó, Deus manda falar que esse Fusquinha vai sair daí e vai entrar um carro assim, assim, assim. Eu desempregado, nós falamos: como que vai entrar esse carro? Passou alguns meses, o Fusca foi embora e entrou esse carro no lugar. Glória a Deus. É, aleluia. E Deus vem mudando, irmãos. Eu tinha um carro quase igual ao do pastor Jacó. Tinha, não tenho ainda, que já estou colocando ele à venda. Um Peugeot 307, 2010, 2011. E Deus já me deu um Corolla agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, Deus é fiel, aleluia. a gente tem que fazer de tudo para estarmos no pé do nosso Deus. É verdade. Falando em milagre, Deus colocou no meu coração um rei que foi um rei que serviu a Deus em espírito e em verdade. Livro de 2 Reis, capítulo de número 19, cuja epígrafe da palavra diz: Ezequias ora na casa do Senhor. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou suas vestes e cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, ao qual se disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para o ter. Bem, pode ser que o Senhor teu Deus ouça as tuas palavras de Rabzá, e a quem o enviou o seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Fazei, pois, oração pelo resto
que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhe disse: assim direi a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele o espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o ferirá e cairá na sua terra. Amém? Glória a Deus. Amados, esse rei Ezequias foi um rei que serviu a Deus em espírito e verdade. Glória a Deus. Ele procurou, irmãos, a servir a Deus da melhor maneira possível. Nessa certa feita aqui, este rei da Síria afrontou a Deus através dele. Eu vou colocar até nas minhas palavras, dizendo que o nosso Deus não existia. Porque eles acreditam, irmãos, acreditavam e continuam ainda, muitos reis da Síria e de cima da terra, que acreditam em imagens, irmãos. As imagens, os deuses daquela época eram as imagens. Não é diferente dos dias de hoje, não. E eles achavam que o nosso Deus, por não ter imagem, não existia. Afrontaram o nosso Deus, até que Ezequias manda um recado para Isaías, um profeta chamado amigo de Deus, ao qual este profeta anunciou até a vinda de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. De tanto que ele tinha intimidade com Deus. Glória a E Deus. Isaías falou para ele: ó, Ezequias, você não precisa preocupar não, porque quem vai batalhar é Deus. Oh, glória. Você não precisa fazer nada, você só vai aguardar, porque ele vai voltar para a casa dele e vai morrer lá. É, Jeová, aleluia. Então, irmãos, o nosso Deus faz desse jeito. Quando o inimigo começa a querer entrar em batalhas com aqueles que servem a Deus de verdade, em espírito e verdade, Deus coloca o arcanjo Miguel Glória a Deus. Aleluia. e o exército do céu Eita para Deus. lutar a nosso favor. E é verdade. Esse mesmo rei, irmãos, passaram-se alguns anos, ele foi acometido. A Bíblia nos diz a enfermidade, mas nós podemos imaginar que essa enfermidade era um câncer. Porque o mesmo Isaías, que disse a ele que Deus pelejaria por ele, volta lá e fala para ele: ó Ezequias, Deus manda te dizer o seguinte: arruma a tua situação, a tua casa, porque não viverás, morrerás. É, Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O tanto que ele servia a Deus em espírito e verdade, ele virou o rosto para a parede É, Jesus. Aleluia. e disse a Deus: Senhor, Jesus. lembra-te que eu te servi em espírito e verdade, É que eu fiz o que era reto ao teu coração. Não era o Deus dele, não, ao que era reto ao coração de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Isaías não tinha saído do pátio do palácio. Glória Deus a falou para Deus. ele: volta lá, fala para o meu servo que eu concedo mais 15 anos. Aleluia. Eita, glória a Deus. E ele perguntou: mas como eu vou saber? Ele falou: vai te curar. Você vai pegar uma pasta de figos, macetar ele e colocar em cima da ferida. É, Jesus. Aleluia, Deus. E ele foi curado. Glórias a Ele Deus. viveu mais 15 anos para servir a Deus. É, Deus, Jesus. Então por isso que é maravilhoso
Isso aqui é um manual para nós. Glória a É, meu Aleluia. Se nós andarmos segundo isso aqui, nós somos abençoados, Aleluia. nós recebemos milagres, curas. Deus opera segundo a vontade dele. Não é Aleluia. segundo a nossa, não. Glória a Deus. Aleluia. Ele opera segundo o coração dele. O nosso Deus, ele é um Deus de amor para aquele que serve a ele de verdade. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, eu servi a Deus, como dizia um amigo meu, Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Eu tive partilha, irmão. Tive várias vezes, tá aí minha esposa, que eu ficava meio. Mas um dia, Deus falou comigo: você já esqueceu tudo que eu tenho feito na tua vida? Aleluia. Da onde eu te tirei? Eita, meu Deus. Da onde eu te tirei para você fazer minha obra? Tu és tremendo, Jesus. Tu Oh, és lindo. Jesus. A palavra diz que primeiro nós temos que arrepender de verdade de tudo que a gente fez. É, Jesus. Aí eu falei com Deus, falei: Senhor, a partir de hoje eu vou te servir de verdade. Aleluia. É, Deus. O Senhor não Aleluia. vai ver mais eu capengando, não. Glória a Deus. O Senhor não vai precisar mais chamar a minha atenção, não. Eu Aleluia. sentava no púlpito, irmãos, e Deus usava o irmão para falar. Deus usava a irmã para falar. Daquele dia em diante, Deus vem, cada dia, Deus vem, não sendo merecedor, e Ele vem acrescentando saúde, Ele vem acrescentando vidas, Glória a Deus. porque já não era para mim estar aqui há muito tempo. Já não era para mim estar em cima da terra há muito tempo. Um dia eu vou estar aqui para contar quem foi que está falando com vocês aqui. Aleluia. Glória a O que eu passei. Oh, Deus. Tem uma passagem que fala do Salmo de número 91, que vai passar no vale da sombra da morte. Eu passei nele. Oh, É, Jesus. E tem uma passagem aqui na Bíblia de um homem chamado Moisés. E quando Deus falou com Moisés, falou para ele: ó, Moisés, você vai ficar de costa. Eu vou passar, você vai ver só a minha sombra. é, Moisés foi um homem igual eu, igual o pastor Jacob, igual É, Vitor. Deus. Só que ele tinha temor de servir a Deus de verdade. Aleluia. Eu nem conhecia a palavra direito. Eu conhecia a Deus da mesma forma que Moisés. Aleluia. Às 3 horas da manhã, clareou mais forte do que o sol. oh, Jesus. E perguntou para mim o que eu queria. Eu falei para ele: ó, Senhor, se o Senhor tem um compromisso comigo, eu quero que o meu pai fique vivo. Meu pai ia para o hospital e voltava. Depois desse dia que eu conversei com Deus, meu pai ficou 2 anos e 6 meses mais ou menos, né? Vivo, sem nunca mais ter relado o pé no hospital. Eita, Aleluia. aleluia. Passou esse tempo, 5 meses depois, Deus levou meu pai para a glória. Porém, meu pai aceitou nós fazermos ainda 2 cultos, né, na casa dele. Glória a Deus. E era idólatra, meu pai. Então Deus, irmãos, é um Deus que a gente que é apaixonado em Jesus, fica até sem palavras. Aleluia. Tudo que a gente falar ainda é pouco de Deus. É verdade. É pouco, tudo que a gente falar. Principalmente quando a gente tem experiência vivida com Deus. Aleluia. Esse rei teve, Moisés teve, o apóstolo Paulo teve, o homem que perseguiu o povo de Deus, depois passa a ser servo, para ele sentir na pele o que é servir a Deus. Verdade. Deus não fala, irmãos, que nós vai ser um mar de roda para servir Ele, não. Mas só que Ele fala que na onde nós gente passar, Ele vai passar junto. Glória a Deus. É verdade. Aonde for passar, Ele vai passar.
Glória a Deus. Se for enfermidade, ele vai passar junto. Se for na alegria, na bonança, ele vai passar junto. Em todos os momentos. Glórias ao teu nome. Eu amo Jesus Cristo, irmãos, porque mesmo não sendo merecedor, minha esposa diz que ele deu uma filha para nós que não existe. Oh, Jesus. É até irreal. Se eu falar qualquer coisa da minha filha aqui, minha mulher costuma dizer que ela, coitadinho do meu pai, qualquer coisa, coitadinho do meu pai. No dia que eu contar meu testemunho, os irmãos vão entender o que significa esse amor, o que significa eu estar na presença de Deus e perseverar. Eu tenho uma promessa, eu acho que até o pastor já comentei isso com ele, que Deus falou que vai me dar vida igual ele deu para Josué. Oh, glória. Aleluia. Ele falou que vai me dar vida porque eu vou falar, não importa o lugar que eu estiver, eu vou falar no nome dele. Aleluia. E eu falo dele em Glória qualquer a Deus. lugar. Glória Eu a Deus. converso com Deus 24 horas. No meu trabalho, os caras olham e falam, essa semana tem um rapaz, eu estou fazendo uma obra numa empresa lá, e o pintor falou assim para os meninos, ele conversa sozinho. Não esquenta a cabeça não. É Deus. Oh, Eu glória. falando com ele, louvando e agradecendo ele, porque eu não tenho nada para Aleluia, pedir, eu só tenho que Jesus. agradecer. Aleluia. Glória a Deus. Só Aleluia. tem que agradecer a Deus. Pedir, não tem mais nada não. Glória a Deus. É, Deus. Pedir, a única petição que eu tenho é que Ele cumpra as promessas na minha vida. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade Deus. em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E é engraçado, né, irmãos? Quando eu cheguei em Itajuru, esse